Olá, meus queridos amigos e irmãos. Neste culto em especial, eu quero lançar um desafio de comunhão para você. O programa chama-se Sala 57. É um momento de oração intercessora que nós fazemos no primeiro momento do dia, logo após nós acordarmos. 57 indica sugestão do horário. Ela deve ser preferencialmente feita entre 5 e 7 horas da manhã. Quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, logo após levantar, eu quero desafiar você a ter um momento de oração intercessora. Você pode me perguntar, mas pastor, pode ser qualquer horário? Claro, você faz no seu horário. O importante é ter um momento de oração. Nós sugerimos o momento das 5 às 7 da manhã, porque é geralmente o momento que a maioria de nós acordamos. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou no horário que você tiver disponível. Mas lembre-se, o primeiro momento do dia é as nossas primícias do nosso tempo para Deus. Tente, na medida do possível, fazer no momento que você acorda. E como vai ser feito este programa? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp da igreja, que é uma ferramenta que a grande maioria de nós temos, que será usado unicamente para pedidos e agradecimentos. Nós vamos criar um grupo da igreja para todo o distrito, que deve ser usado unicamente com esse propósito. Esse não é um grupo social, é um grupo de fonte de pedidos e agradecimentos. Todos os dias, pela manhã ou pela noite, antes de você orar, você vai dar uma olhadinha nesse grupo e ver se existe algum pedido de oração. Durante o dia também você pode postar pedidos de oração. Também você deve colocar lá os seus agradecimentos. Se um dia você pediu por uma cirurgia e correu tudo bem, você então no final avisa para todo mundo que graças a Deus correu tudo bem. Porque orar também é agradecer a Deus. Com esse grupo, irmãos, nós vamos todos juntos orar uns pelos outros no nosso distrito. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você me procure no particular. O link vai ser colocado no grupo da igreja e entra somente através desse link. Que Deus possa te abençoar. Vamos começar agora uma jornada de oração intercessora. Isso é muito importante para a nossa vida. Fique com Deus. Olá, queridos amigos e irmãos, que bom estar mais uma vez com vocês. Mais um culto de quarta-feira, culto de oração. É um dia todo especial para nós adventistas, onde nós oramos, agradecemos, pedimos a Deus, mas também temos uma mensagem espiritual, abrimos a Bíblia, porque é sempre importante abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao culto de quarta. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos e as suas famílias. Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal do Parque Jaraguá, pessoal do Gasparini, aqueles que conseguem nos assistir, pessoal da Vila São Paulo, lá o pessoal do Horto Aimorés, ali do Meiridota, nossa igreja do Meiridota, querida igreja, também a igreja do Bela Vista. Sou o pastor Harley, do distrito do Bela Vista, e mesmo à distância nós estamos continuando aqui a ter um momento especial onde nós nos encontramos durante a semana. E é um prazer muito grande poder estar entrando, através das nossas redes sociais, na sua família. E hoje, mais uma vez num culto de quarta-feira, vamos cantar, vamos orar e vamos estudar a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Convido vocês agora, eu aqui na minha casa, vocês aí na sua casa, a louvar o Senhor. Vamos cantar, porque também é adorar a Deus cantar. Vamos cantar juntos? Então vamos.
pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Que maravilha! Cantar é muito bom, mesmo que estamos um pouco distantes uns dos outros, mas você cantou, quem sabe sozinho, mas quem sabe com o seu esposo, com sua esposa, com a sua família. É bom também louvar ao nosso Deus. Nesse momento, no culto de quarta, nós temos um momento de oração. Você pode colocar os seus pedidos aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar orando durante essa semana. Você pode compartilhar aí na sua casa, mas de uma forma toda especial, nesse momento eu gostaria de convidar você, do jeito que você puder, sentado, deitado, em pé, do jeito que você puder e estiver, a também orar a Deus. Faça o seu pedido. Nesse minutinho que nós vamos todos juntos intercedermos uns pelos outros e pedir aquilo que nós precisamos e agradecer a Deus. Então convido vocês, nesses próximos minutos, a ter o seu momento de oração. Querido e amado Pai, ainda na Tua presença, Senhor, o Senhor ouviu aqui o clamor dos Teus filhos, espalhados por essa cidade. O Senhor tem ouvido nesta quarta-feira o clamor do Seu Filho espalhados por todo esse país. Nós vivemos em momentos incertos, em momentos de tristeza, às vezes momentos de apreensão, mas nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, e principalmente pelo privilégio que nós temos de conversar contigo. Querido Deus,
atenda, segundo a tua santa vontade, os pedidos dos teus filhos. Atenda, Senhor, por favor, de acordo com a sua vontade e de acordo com as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Obrigado, Senhor, pelo dom da salvação. Obrigado porque nós te conhecemos, que nós temos condições favoráveis de abrir a tua palavra. Venha nos abençoar de uma forma completa, Senhor. Nós te pedimos tudo isso não porque nós merecemos, mas porque nós confiamos em ti e humildemente nos entregamos e também nos achegamos até teu trono de graça. Dê-nos também, Senhor, um bom culto. Ao abrir a tua palavra, a tua santa palavra, possamos aprender mais coisas sobre o reino dos céus. Guarda-nos, Senhor, para o teu reino. Nos ajude a nos preparar para esse grande dia que está prestes a acontecer. E quando Jesus vier a este lugar, possa nos encontrar preparados. Nós possamos então começar uma longa e eterna jornada ao teu lado. Nos abençoe, nos guarde. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje eu quero dedicar uns momentos aqui para falar para vocês a respeito de um assunto muito importante. Não que nenhum assunto seja importante quando nós abrimos a palavra de Deus, mas esse é um assunto muito interessante. Isso faz parte de 2 sermões que eu tenho. Talvez eu tenha a oportunidade de fazer pessoalmente, depois em cada igreja ou outro. Mas num primeiro momento eu gostaria de estudar uma parábola de Jesus. E essa parábola de Jesus é a parábola do trigo e o joio. O trigo e o joio. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele gostava muito de falar a respeito da natureza. E as suas parábolas, elas vêm trazendo verdades que o povo daquela época entendia, compreendia, assimilava. E vem trazendo verdades que ficaram registradas nas Escrituras para nós até hoje. Que Deus possa abençoar o nosso estudo desta noite. Quando a gente fala sobre trigo e joio, eu fiz uma pesquisa e vem um personagem recorrente na pesquisa. Esse personagem é o senhor Ebenezer Emmons. Ele nasceu em 1799, morreu em 1863. Ele foi um geólogo americano que ele estudava geologia, fósseis, e ele catalogava, ele produziu para o Geological Survey do estado de Nova York uma série de volumes sobre a história natural de Nova York, em 1848. E é interessante que ele catalogou 18 tipos de grãos ali da família dos grãos do trigo. O trigo é um elemento muito abundante em nossa vida. E esse foi um dos vários homens e mulheres que durante muitos anos, muito tempo, se dedicaram a pesquisar a alimentação. O trigo, de uma forma especial, ele é considerado o segundo maior cultura que existe no nosso mundo. É uma gramínea, é uma grama. O trigo tem umas características e o produto dele, ele é um produto que está na mesa de todo mundo. Basicamente, o seu grão, ele é usado para fazer uma infinidade de alimentos. O grão do trigo é um grão muito nutritivo, principalmente o integral. E a Bíblia vem contando a história de não só do trigo, mas de um outro grão também. Queria apresentar para vocês Dzania. No grego, Dzania é o que nós conhecemos hoje pelo joio. É uma planta também, muito parecida com o trigo. Ela é rígida, cresce até 1 metro, ela tem uma cor final um pouco roxa escura, e ela no começo é muito parecida com o trigo, e ela é considerada, ela é usada para forragem de animais, etc., e próprio adubo da terra, mas ela é considerada também uma erva daninha no cultivo do trigo, porque ela cresce junto, parece muito, mas não é o trigo, não é o trigo. E olha que interessante, só no final eles têm essa diferenciação. Veja, do seu lado esquerdo você tem o trigo. O trigo, quando está maduro, ele cai, ele cai a sua estrutura. Já quando está maduro, o joio ele permanece ereto, ele não despenca. E só é possível fazer essa diferenciação no final do processo. O que Jesus queria ensinar nessa parábola? O que Jesus queria nos mostrar?
Vamos então primeiro lê-la, para a gente poder nos ambientar ali no que Jesus falou. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. 24 a 30. Note que ali, Jesus veio falando sobre árvores e seus frutos, depois ele passa a falar sobre a parábola do semeador, dá uma explicação da parábola, e logo em seguida, então ele começa a falar de novo a respeito do que eles estavam ali habituados, que é o cultivo. Basicamente a Bíblia é de pessoas que moravam no campo, não eram em cidades, e ele então conta a parábola do joio. Quando você ver aqui no capítulo 12, versículo 43, ele fala sobre a estratégia de Satanás, né? E agora ele vai aumentar um pouco o conhecimento daqueles amigos ali de Jesus, daqueles discípulos que o acompanhavam, a respeito da parábola do trigo e do joio. Acompanhe comigo a leitura, Mateus 13, 24 a 30. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a árvore cresceu e deu seu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, pois de onde veio o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuavam: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Jesus, quando contou essa parábola, ele se afasta, né? Passa um determinado tempo, ele fala sobre a parábola da mostarda, do grão de mostarda, depois você pode ver a parábola do fermento, e explica por que Jesus falava em parábola, né? Todas essas coisas de Jesus, as multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Está no versículo 34 e 35. E então, eles despedem as multidões, e Jesus então faz o quê? A explicação da parábola para os seus discípulos. Jesus então colocava, vamos dizer, uma mensagem e depois explicava. E na explicação da parábola nós vamos entender o que Jesus queria dizer naquele momento. Abra sua Bíblia agora nos versículos 37 e 38. É o primeiro que nós vamos ler agora. Versículos 37 e 38. E lhes respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Jesus então começa a explicar a parábola. E aqui nós então entendemos quais são cada um dos elementos, né, que participaram ali daquela história. O campo é o mundo, o local da demonstração do amor de Deus que criou e depois o redimiu. Esse planeta, essa terra que nós vivemos. Essa terra que nós confiamos que estão nos seus últimos momentos. Aqui é o lugar onde Deus demonstra o seu amor. O campo é o mundo onde Ele vai depositar as sementes. Ele continua explicando que um dos semeadores é o homem bom, é o dono da terra, é o Salvador, o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Ele é uma pessoa bem intencionada. No campo que é o mundo, ele tem uma boa intenção para com a sua semente. O outro, a explicação, é o inimigo de Deus, que quer atrapalhar a plantação. Ele vem só para destruir, só para criar confusão, criar ruína. É o inimigo de Deus. E nós somos a semente. E aqui nós vamos então conversar um pouquinho a respeito disso. Qual semente você é? Queridos irmãos, nós aprendemos algumas coisas interessantes nessa parábola. O mundo é o campo. A semente somos nós. Qual semente somos nós? A plantada pelo Salvador ou a plantada pelo inimigo de Deus?
No versículo 39 e 40, ele continua com a explicação. E eu queria que vocês lessem junto comigo. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Aqui Jesus abre um pouco mais a explicação e diz que tudo isso, o final de todas as coisas, acontecerá na volta de Jesus. Vamos agora aplicar, fazer uma aplicação para a nossa vida. Queridos amigos e irmãos, no culto desta quarta-feira, eu gostaria de levá-los a compreender o propósito de Deus ter contado essa história. Essa história é-nos útil para que nós entendamos o lugar que nós estamos, quem nós somos e o que nós podemos fazer a respeito disso. Em primeiro lugar, eu te pergunto, qual que é o foco? Você tem as indicações da bibliografia, eu li alguns comentários a respeito disso, e um desses comentários diz assim: o foco ilustra o caráter misto da igreja, um aviso de que os discípulos de Cristo não devem antecipar o julgamento, excluindo membros que são considerados pecadores. Num primeiro momento, Deus quer dizer que qual é o foco dele contar essa parábola? Deus quis mostrar que nesta terra existe uma mescla de bons e más sementes na igreja. Existe uma necessidade de nós nos colocarmos em uma dessas duas características, mas nós não temos autonomia nem autorização de Deus para julgar quem é semente boa, quem é semente ruim. Veja, todas as sementes que estão plantadas, elas têm um propósito. E mesmo a semente má, ela não pode ser tirada por nós do nosso meio. Só Deus tem o poder de fazer essa separação. Você aprendeu que quem vai fazer a separação ao final, na volta de Jesus, são os anjos. Então, qual que é o foco? É ilustrar o caráter da nossa igreja. Vivemos em um mundo de pecado, com a natureza pecaminosa, e dentro dessas quatro paredes, quando nós estamos congregando, ou dentro da tua casa, existe um ser humano, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, alguém um pouco mais idoso, que é também um pecador, e que não tem o direito de apontar o erro dos pecadores. Porque quem faz esse trabalho de separar o que é bom e o que é ruim é o próprio Deus. Ao comando de Deus. O foco aqui está em mostrar a nossa situação. E ao mostrar a nossa situação, Deus está nos dando um aviso. Tome cuidado, qual semente você quer ser. Olha essa foto. Qual que é trigo? Qual que é joio? O da direita é trigo ou o da esquerda? Parecem iguais. Eu quero dizer para você que o da esquerda é trigo, o da direita é joio. Quando eles estão crescendo, queridos amigos, queridos irmãos, não tem como dizer qual é. Não tem como nós separarmos. Nós não estamos maduros. Não nos compete julgar, porque nós somos parecidos. Segundo, é muito importante nós entendermos que o inimigo de Deus sempre jogará fora das regras. O jogo sujo de Satanás, a gente tem que entender. Primeiro ele diz para você, você tem o direito de ir para longe de Deus. Depois ele vai te acusar e dizer, você foi longe demais para Deus o alcançar. Nessa parábola nós aprendemos que quem faz a confusão não é Deus. Os planos de Deus são perfeitos para esse mundo. Ele veio aqui para salvar, para dar vida, vida em abundância, para dar salvação, para dar redenção. Mas Satanás tem jogado sujo, fora das regras, para atrapalhar o crescimento da igreja. Eu volto a fazer a pergunta, que semente nós somos? O diabo às vezes nos aponta e diz assim, você não precisa de Deus. Muitos têm acreditado nessa falácia, nessa mentira, e se afastam. E quando você se afasta, você quer voltar, o diabo também te diz, você foi longe demais. Queridos, não existe impossibilidade para o plano de Deus. É possível hoje você ser transformado pelo poder de Deus. Lembre-se,
Satanás sempre jogará sujo esse jogo. Jesus Cristo na cruz do Calvário salvou-nos, Senhor. Na cruz do Calvário Deus nos deu a redenção. Nós, o dia que batizarmos no tanque, sairmos do tanque das águas. Eu quero muito voltar para a igreja, queridos, para poder fazer um batismo aqui nesse tanque e no tanque das outras 5 igrejas do nosso distrito. Nós precisamos levar joios e pecadores a estas águas. Esse é o nosso papel. Porque quando eles saem daqui, morrem para o mundo. E nós então, eu tenho o privilégio de batizar as pessoas. Quando ela sai das águas, ela é uma nova criatura. Foi uma vida de joio, mas se transformou em um trigo. Satanás continua jogando sujo. Continua colocando na nossa cabeça coisas errôneas. Mentiras a respeito de Deus. E tem nos dado armadilhas, e temos caído, temos nos distanciado. Ele tem jogado na nossa cara o quanto nós somos pecadores, e nós somos mesmos. Mas a graça de Deus é capaz de alcançar. Em terceiro lugar, queridos, eu quero dizer, a colheita será na segunda vinda de Cristo. E vai ser a separação dos justos e dos iníquos. Deus tolera os iníquos no presente, por causa dos seus eleitos, por causa de mim e de você. Evita arrancar o joio jovem, que ainda se parece com o trigo, porque ele valoriza o trigo. Você precisa entender que Deus te valoriza. Nós não podemos fazer a colheita agora, porque em nosso meio ainda tem o trigo crescendo, e ainda tem o joio para ser transformado. Se você quiser nascer, crescer, viver e morrer joio, você tem esse direito. E você tem direito de ficar nesta igreja. Nós não temos o direito de tirar. Mas veja, queridos, está aqui para ser salvo, para ser mudado. Deus tolera os iníquos por causa dos justos que Ele quer salvar. Olha que interessante. O que está escrito aqui neste periódico, Christian Objectives Lessons, página 35 a 39. Alguns escritos e ensaios da irmã Ellen White, inspirados por Deus. Cristo veio semear o mundo com verdade. Desde a queda do homem, Satanás tem semeado as sementes do erro. Foi por uma mentira que ele ganhou controle sobre os homens, e assim ele ainda trabalha para derrubar o reino de Deus na terra e trazer os homens sobre o seu poder. Ele continua jogando sujo, e ele continua, queridos, infelizmente, fazendo pessoas abandonarem os caminhos do Senhor. Quarto item. São 5. Quarto item. Tem a ver com justiça. Na segunda vinda, Deus fará uma distinção pública entre o produto dos 2 tipos de semente. E os segredos do reino serão revelados. Esse será o fim das atuais ambiguidades. Isso está escrito em um dos comentários que eu li, que está aí no verso, que você pode ver a bibliografia. Queridos, não é um momento hoje de justiça, mas haverá um momento onde o próprio Deus vai ordenar aos seus anjos que eles façam a separação do trigo e do joio. Até lá todos devem andar juntos, porque Deus tem um plano para o trigo e tem misericórdia para com o joio. No final, todos os segredos, até os mais escondidos, serão revelados. Às vezes, dentro da nossa igreja, nós vemos o joio crescer e causar problemas. Mas nós não temos o direito de fazer justiça. Essa pertence a Deus. Mas um dia, toda justiça será feita. E Deus vai mostrar todas as obras, boas e más, de cada um de nós. E por último, não menos importante, queridos, acompanhem comigo a leitura, a semente. A semente que é eu e você, sempre a parte mais importante no plano de Deus. É possível um trigo se tornar joio ou um joio se tornar trigo naturalmente? Não. Impossível mudarmos a nossa natureza. Mas para Deus nada é impossível. Eu quero ir terminando o culto desta noite, dizendo que nós temos que crer que existe um trabalho sendo feito na nossa vida. Eu queria falar para vocês aqui sobre o trabalho do semeador. Presta atenção nessa figura. O semeador prepara a terra. O semeador
mexe com ela, coloca o adubo, água, faz todos os preparativos e lança a semente. Com carinho, Ele lança a semente na minha vida, na sua vida. Com amor e misericórdia, Ele vai acompanhando o crescimento. E Ele joga água, Ele joga os fertilizantes, Ele faz o trato, tira as ervas daninhas. E naquele lugar também tem o joio. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que muito mais importante, muito mais fantástico do que o trabalho do semeador, de trabalhar com as sementes boas, é a misericórdia que superabunda. O Espírito de Profecia fala que onde o pecado abundou, a misericórdia de Deus superabundou, porque Ele também derrama suas bênçãos, que o destino das suas bênçãos é para o seu trigo, mas também o joio recebe essas bênçãos, recebe o fertilizante, recebe a água, recebe o carinho, recebe tudo aquilo que o semeador dá, na tentativa também de salvar alguns. E por que eu tenho certeza absoluta que joios serão extirpados quando Jesus voltar? Porque a Bíblia diz que as obras serão expostas daqueles que atrapalham a igreja. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele fala que deixe crescer até a colheita. E na colheita, quando ficar fácil de identificar, porque o trigo, ele cresce, fica amarelinho e ele então se deita. É assim que funciona a cultura. Já o joio, ele cresce, fica um roxo escuro, um esverdeado escuro, e ele mantém ereto. Então esse é o momento que os anjos farão a ceifa, tirarão o trigo do joio, e o joio será queimado. Essa é a promessa do futuro. Mas até lá, todos andam juntos. E sabe o que mais me alegra, queridos? Sabe o que mais me deixa feliz? É a promessa que está em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é tão grande, tão profundo, tão alto, tão extenso, que o Filho de Deus, próprio Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador, veio até esta terra para salvar joio e trigo, gregos e troianos, cristãos e não cristãos, crentes e ateus, todos têm a sua chance de salvação, porque a vida eterna foi dada gratuitamente a todos. A todos. Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. A chance de salvação. A chance de transformação. Nós aqui nessa terra não podemos julgar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos fazer uma obra que é de Deus. É uma obra autorizada para os seus anjos fazer no final. Por isso nós vamos crescer juntos. Nós vamos crescer espiritualmente juntos, um mais, outros menos, mas todos crescendo juntos. E quando aqueles que desejam, e são colocados até pelo inimigo de Deus dentro desse lugar santo que é a sua igreja, crescer junto, ele vai receber as mesmas bênçãos de Deus, porque para Deus nada é impossível, e até um joio pode se transformar num trigo. Que Deus possa abençoar que você esteja na boa colheita, na colheita do trigo. Que você não seja uma desânia, um joio para a igreja. Uma reflexão que nós fazemos nessa noite. Que Deus possa abençoá-lo, queridos. Deus possa abençoá-lo e te dar forças para vencer todas as tentações e jamais abandonar o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Quero orar por você nesse momento. Vamos fazer isso juntos? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido maravilhoso Deus, graças te damos porque a tua misericórdia dura para sempre, que os teus planos são perfeitos, são maravilhosos. E graças te damos também, Senhor, que o Senhor nos deu o maior presente que um ser humano poderia ter, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse presente. Senhor, se temos atrapalhado a tua obra, se temos agido como sementes do inimigo na tua igreja, por favor, Senhor, mude a nossa vida. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos dê uma nova visão.
Que nós sejamos trigo, nós sejamos o fruto daquilo que com muito carinho o semeador tem feito. O semeador que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Evangelho nos alcance, nos mude e nos faça frutíferos, para que naquele dia, que cremos que vai ser muito em breve, Jesus possa vir nos buscar para morar contigo por toda a eternidade. Senhor, nesta noite, ou quem sabe nos momentos que esse vídeo foi assistido, muitas pessoas oraram a Ti, Senhor. Por favor, tenha misericórdia dos seus pedidos. Aceite os nossos agradecimentos, mas por favor, atenda também às nossas petições. Quem sabe pessoas desesperadas hoje oraram a Ti e te pediram. Por favor, Senhor, atenda o clamor das pessoas que necessitam, para que o Teu nome seja honrado e exaltado. Faça os milagres que nós necessitamos de verdade. Nos dê um bom restante de semana, na Tua companhia. É o que eu te peço, para mim e para cada pessoa que está aqui assistindo, sua querida família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, querido amigo, não vá embora. Agora nós vamos cantar. Temos que terminar aqui louvando ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa ser o Senhor da sua vida. Fique com Ele, hoje e sempre. Um grande abraço. Nos vemos no pôr do sol e nos vemos no culto de próximo sábado, às 10 horas da manhã. Tchau. Sol